Olá pessoal, continuando aqui nessa terça-feira, a lição dessa semana que tem por título O Melhor Presente do Céu, estudando o livro de Zacarias, e o verso para memorizar diz o seguinte: Naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como um rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Zacarias 9,16. Amém. A lição dessa terça jovem tem por título Esperança, Verdade, Messias, Recompensa. Esperança. Qual é a esperança que Zacarias veio trazer para aquele povo? Ele apresentou um Messias que traria um lar onde a justiça ela habitava. E aquele povo, pela situação que estava passando, o que eles mais desejavam era que a justiça fosse feita, né? Mas nós sabemos que a justiça que eles desejavam era a justiça terrena, um reino terreno. E Zacarias veio trazer a promessa de um Salvador. Queria salvar Israel, mas que também essas mesmas promessas, como nós já estudamos durante a semana, servem principalmente para nós hoje também, porque ela se cumprirá com a volta de Cristo, a qual nós também estamos aguardando, né? Então essa é a esperança que tanto aquele povo tinha através de Zacarias, como nós temos hoje. A verdade, no livro de Zacarias, diz o seguinte, ó: Eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros, e julguem retamente os seus tribunais. Porque quando as pessoas fizerem isso e dizerem só a verdade, acontecerá o seguinte, ó, que as pessoas que estarão em volta delas dirão o seguinte: nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Amém. Ou seja, nós sabemos, né, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então cabe a nós estruturarmos nossas vidas, nossos projetos com base nele, ou seja, com base na verdade. Que por consequência aquelas pessoas que estão à nossa volta verão que as bênçãos do Senhor estarão sobre nós e por consequência desejarão conhecer também esse Deus e também terão a oportunidade de, como nós, aguardar nessa esperança dessa vinda dele, né? Amém. Zacarias também traz a apresentação do Messias, que ele fala, é interessante que ele fala toda a questão que aconteceu ele profetizou, né, que se cumpriu quando Cristo veio ser crucificado, que é a questão da entrada triunfal, do dinheiro, quanto Judas receberia para trair Jesus. Também a questão da crucificação. Então nós vemos que essas profecias que Zacarias trouxe se cumpriram. Então é mais uma forma de nós estarmos também, como aquele povo, acreditando nessas profecias. E a parte que todos nós desejamos, né, que é a parte das bênçãos. Muitos de nós queremos ter as bênçãos. E assim como o que foi que Zacarias mostrou àquele povo, que para que eles recebessem as bênçãos, eles precisariam buscar a Deus, mas buscar ao Deus verdadeiro, que foi o Deus que ele apresentou, Jesus Cristo, e não aos ídolos. Naquela época, o povo se apegava muito a ídolos. Verdade. E por conta disso, eles acabavam perdendo essas bênçãos. Infelizmente, nós hoje estamos caindo na mesma situação. Não são os mesmos ídolos que eles adoravam, questão de fazer altar, mas muitas vezes nós estamos permitindo que algumas coisas tomem o lugar de Deus em nossas vidas. E por consequência disso, estamos perdendo essas bênçãos. Então que assim como aquele povo, Zacarias foi levar essa mensagem da necessidade de se apegar ao Deus verdadeiro para receber as bênçãos, que nós possamos também estar buscando ao Deus verdadeiro, para que nós possamos ter as bênçãos, não só materiais, mas principalmente as bênçãos espirituais, que são as mais importantes para que nós possamos caminhar rumo ao céu. Né? A lição de hoje, de adultos, trouxe a prática. Porque muitas vezes até mesmo nós falamos sobre a libertação, que a libertação é algo espiritual, que a libertação é algo do pecado. O pecado em si não é algo palpável, são ações que interferem no nosso estado de espírito, mas a libertação em si requerer um ato palpável, visível, um ato fisicamente que aconteceu. É a parte mais triste da profecia, mas ao mesmo tempo a parte mais feliz, o que torna-se um paradoxo. Por que a parte mais triste? Porque Jesus realmente foi traspassado. E essa palavra traspassado, ela representa um castigo físico, uma intervenção física que culmina com a morte. Então o livro de Zacarias, ele também mais uma vez ele confirmou que Jesus realmente foi crucificado, que Jesus sofreu um castigo físico tremendo, muito forte, mas que ao mesmo tempo foi esse castigo que representou a libertação. Sem esse castigo, a libertação não seria representada. Como dando um exemplo, a saída do povo de Israel,
E a passagem pelo Mar Vermelho foi aquele ato ali que realmente consumou a libertação do povo, que o exército de Faraó foi destruído. Assim também, como exemplo, a morte de Jesus é o ato que representou isso. E a lição nos convida a fazermos uma reflexão muito forte. Olha, como você pode crescer na apreciação do significado da morte de Cristo que ela oferece. Como assim? É uma coisa muito interessante. Jesus plenamente, tão excelente, tão maravilhoso, tão grandioso, imaculado, sem pecado, sofrendo um castigo que não merecia para carregar os pecados de todo mundo, para que eu hoje pudesse ter a salvação. Então, como isso te faz crescer no significado de que a morte de Cristo foi para você? Olha, o preço foi muito alto, foi muito doloroso. Então, isso deve fazer com que a gente cresça em viver o que Jesus pede, que nós vivamos, em ter a sua vida agora em nós, já que Ele assumiu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a sua vida. A gente tem que ter isso em mente. Ele foi transpassado por mim e por você, e isso deve fazer com que a gente seja melhores pessoas sempre. Verdade. Até amanhã. É isso aí, pessoal.